Cine volta aqui comigo, porque a gente vai falar de novo sobre a situação de Manaus, situação de colapso total na saúde, falta de oxigênio, muita dificuldade para o atendimento dos pacientes. Mas é importante a gente entender como é que a gente está chegando a essa situação, que não começou de ontem para hoje. Eu vou recuperar uma arte que foi preparada mais cedo pelo Daniel Adjuto no live, porque ficou bem interessante para a gente entender um pouquinho sobre os números. Olha só, para começar, como é que está a demanda, né? Por que está faltando oxigênio em Manaus? Nos últimos dias, nos últimos 15 dias, a demanda pelos cilindros de oxigênio aumentou em 5 vezes. Então, houve um aumento nos pacientes com um agravamento dos casos da Covid-19. Aí a demanda desses cilindros de oxigênio, para a gente ter uma ideia, são números, né? Mas que nos ajudam a entender. 76.500 metros cúbicos por dia é o que os hospitais estão gastando, estão precisando. E aí a gente está contando hospitais públicos e privados. A gente tem a capacidade de entrega das empresas. Agora há pouco, a Carla Chaves até entrou conversando com o diretor da Carbox, mas tem outras empresas também que entregam oxigênio, cilindros de oxigênio na região. Capacidade chega a quase nem a 30 mil metros cúbicos por dia. Então, olha a diferença que a gente tem entre o que está precisando e o que a gente consegue entregar. Isso gera um déficit de 48.300 metros cúbicos por dia, né, Evandro? Isso se a gente não pensar na logística. Exatamente. A gente entrevistou o prefeito de Manaus agora há pouco e ele disse não se pode comparar o estado do Amazonas com outros estados. Aqui há uma dificuldade muito grande por conta do acesso, né, que depende muitas vezes de rios ou até mesmo dos aviões. E aí nós temos uma tela que mostra exatamente como tem sido a logística para conseguir acessar. Então, esse produto, ele precisa sair de Fortaleza até Belém por modal terrestre, então segue de caminhões até Belém. Aí de Belém para chegar até Manaus, o oxigênio, né, ele precisa ser transportado em aviões. E as rotas terrestre e fluvial, ou seja, por meio ali dos rios, elas foram descartadas neste momento porque não dá para utilizá-las. Até porque o prefeito agora há pouco disse, né, o que vocês fazem em horas, aqui nós temos que fazer em dias por causa dessa logística. Então, tudo isso acaba piorando ainda mais o acesso destes hospitais ao oxigênio tão necessário para o atendimento dos pacientes neste momento. Roberta. Isso nos faz ter uma dimensão melhor em números do que está acontecendo por lá e nos faz também ter a visão de que a situação nos próximos dias deve continuar dramática em Manaus.